Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Essa semana nós estudamos o Vem e Segue-me, 3 capítulos apenas, o capítulo 4, 5 e 6, tá bom? E a gente conseguiu ontem finalizar os 3 capítulos. Então hoje eu vou pegar um tema desses capítulos que nós lemos e trazer como estudo para nós. Estudar por tema abrange muito o nosso conhecimento e testemunho do Senhor. Por exemplo, se a gente fosse estudar sobre o tema a expiação de Jesus Cristo, então a gente vai pegar todas as escrituras, trazer comentários dos profetas sobre a expiação de Jesus Cristo. Isso aprofunda demais, tá bom? O estudo. Então, como a gente já passou por toda a designação, eu peguei 3 versículos aqui e fiz como se fosse um tema para nós. O tema, então, dessa mensagem aqui, né, o que o rei Benjamim havia ensinado, é que nós deveríamos tornarmos como criancinhas, sem pecado, tá bom? E depois ele fala aqui, né, na designação dessa semana, sobre nós conservarmos o nosso estado de estar sem pecado, de ficar sem pecado. E é em cima disso que eu quero compartilhar. Eu vou compartilhar aqui, começando, Mosias capítulo 4, versículo 28, 29 e o 30. Assim começa o nosso estudo de hoje, tá bom? Que eu vou pegar várias escrituras aqui. Mas aqui é importante dizer que o rei Benjamim, ele fala não somente de como não pecar no sentido de fazer o mal, não devemos fazer, mas ele fala também que se nós não fizermos o bem, ou seja, negamos a ajuda ao necessitado, nós estamos pecando se nós não ajudamos, tá bom? Então ele fala sobre isso. E também, então vou começando aqui, ó, a partir do capítulo 4 de Mosias, versículo 28, começando na parte que diz assim: pois do contrário cometerá pecado, e fará talvez com que seu vizinho também cometa pecado. Aqui ele dá a possibilidade de nós fazermos outras pessoas cometer pecado, ou seja, eu fazer a pessoa ficar com raiva, né? Claro que aqui ele colocou uma possibilidade. Por quê? As pessoas podem vir fazer raiva em mim, mas é minha escolha ficar com raiva, é minha escolha irar-se. Então, tá dentro da possibilidade de cada um, mas também é errado fazer, ou seja, dar a possibilidade para as pessoas errarem, então, ou fazer as pessoas pecarem ali. Então, continuando aqui, ele diz aqui: e finalmente, não vos posso dizer todas as coisas pelas quais podeis cometer pecado, porque há vários modos e meio, tanto que não posso enumerar. Então ele fala que são muitas maneiras, né, de cometer pecado. Não dá para ele fazer uma lista aqui para nós. E eu acredito que uma lista também não funciona, né? Se é uma lista extensa, a gente vai decorar tudo isso, fica difícil. Mas a ideia aqui é que até mesmo quando nós não fazemos o bem, nós já cometemos pecado, tá bom? Versículo 30 diz assim: isso, porém, posso dizer-vos, se não tomardes cuidado com vós mesmo, e vossos pensamentos, e vossas palavras, e vossas obras, e se não observardes os mandamentos de Deus, nem continuardes tendo fé no que ouviste concernente à vinda do nosso Senhor, até o fim de vossa vida, perecereis. Agora, ó homem, lembra-te e não pereça. Então, para nós não perecermos, né, ter uma morte espiritual, viver afastado da presença de Deus para sempre, nós devemos lembrar dessas coisas para sempre, né? Lembrar para não perecer. Lembrar significa guardar. Então, vamos lá. Eu tinha falado aqui, quando eu comecei a estudar esses versículos aqui por tema, várias outras escrituras me veio à mente e eu vou compartilhando e já explicando. Uma delas é Tiago, capítulo 4, versículo 17, que diz assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado, né? Então, aquele que, não somente aquele que sabe, mas aquele que pode. Se você pode, tem condições, ajude, faça, tá bom? Porque se você retém, sem ajudar o próximo, também se torna um pecado ali. Em Lucas, capítulo 12, versículo 47, o Salvador Jesus Cristo, versículo 47 e 48, o Salvador Jesus Cristo disse: e o servo que soube a vontade do seu senhor, e não se preparou nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Ou seja, saber a vontade de Deus e não fazer. Nós sabemos que devemos fazer o bem. Se nós não fazemos, nós seremos punidos, né? Se torna pecado. E ele diz aqui: mas o que não soube e fez coisas indignas, e foi coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado.
E qualquer que muito for dado, muito lhe será exigido. E ao que muito lhe confiou, muito mais lhe pedirá. Então, aqui ele fala que aqueles que não têm um conhecimento tão grande, e é digno, né, de açoite, porque sabe que errou, mas eles não fizeram convênio com o Senhor, também vai ser castigado, mas numa dose menor, tá bom? Também cometem pecado aqui. Eu gosto também lá de 2 Nef, capítulo 9, versículo 27. Diz o seguinte: mas ai daquele de quem foi dado toda a lei, sim, de que tem todos os mandamentos de Deus, como nós, que transgride e desperdiça os dias de sua aprovação, porque o seu estado é terrível. Então ele fala das pessoas que têm o conhecimento, que é justamente o que Jesus Cristo está falando, aquele que sabe fazer e não faz, ou seja, que deveria estar aguardando o seu Senhor, vivendo os mandamentos e não faz, tá bom? Esse será castigado com muitos açoites. Então aqui em 2 Nef, capítulo 9, versículo 27, também fala de ai daqueles que conhecem toda a lei, ou seja, que conhece a vontade de Deus, mas não pratica. Aqui também, em Tiago, capítulo 2, versículo 10, diz o seguinte: porque qualquer que guarda toda a lei e desliza-se um só ponto é culpado de todos. Bom, aqui Tiago, né, ele está falando que aquele que guarda os 10 mandamentos, ele coloca toda a lei aqui, né? Vamos colocar o exemplo dos 10 mandamentos. E se deslizar em um dos 10 mandamentos, né? É como se tivesse quebrado os 10 mandamentos, né? Isso aqui é um pouco pesado de entender, porque ele fala que, assim, porque qualquer que guarda toda a lei e desliza-se em um só ponto, é culpado de todos. Vamos entender isso aqui, né? Bom, nos 10 mandamentos nós temos vários mandamentos ali, né? Um deles é não matarás, né? Não cometerá adultério, não furtar. Agora, existem outros mandamentos. Não furtar, por exemplo, a pessoa roubou ali, né? Então, existem níveis diferentes de mandamento. Então, se você quebrar um, é como se você fosse culpado de todos, né? Vamos entender isso. Será que um dos mandamentos fala sobre guardar o dia do Senhor, né? Santificar o dia do Senhor. Então, se eu quebrar o domingo, não santificar o dia do Senhor, é como então se eu estivesse cometendo o crime de adultério ou ter matado uma pessoa, né? Então vamos entender um pouquinho. Quando o Tiago ele fala aqui que se você desliza nenhum dos pontos da lei, é como se você fosse culpado de todos, nós devemos imaginar a seguinte situação. Imagina uma piscina cheia de água. Você pega uma pedra grande e joga na piscina. Ela vai afundar, vai até o fundo ali. Se você pegar uma pedrinha menor e jogar dentro da piscina, vai acontecer a mesma coisa. Então não é que não existe pecadinho e pecadão. Existe graus de pecados maiores e menores. Pecado, inclusive nas escrituras cita pecados que não são perdoáveis. Né? Falando sobre derramar sangue inocente, né? O sangue de Cristo. E também falando sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Negar o próprio Cristo ali, tá bom? Então são pecados que não tem perdão. Então, veja bem, ele está colocando aqui que se você quebrar um dos mandamentos é como se tivesse quebrado todos, porque assim como um pecado grande, uma pedra grande vai parar no fundo da piscina, uma pedrinha pequena também vai parar no fundo da piscina. Ambos são pecado, ambos nos impedem de voltar à presença de Deus. Olha o que diz lá em 1 Nef, capítulo 10, versículo 21. Portanto, se haveis procurado fazer o mal nos dias de vossa aprovação, sereis declarados impuros diante do tribunal de Deus. E nada que é impuro pode habitar com Deus. Sereis, portanto, afastado para sempre. Veja, nada impuro pode habitar com Deus. Então, se você cometeu um pecado grande ou um pequeno, o pecado pequeno também nos impede de voltar à presença de Deus. Então, não adianta a gente falar, esse pecado eu não levo para o céu. Não, você não vai levar pecado nenhum. Se você vai entrar no céu, não vai levar pecado nenhum, tá bom? Então, não adianta falar, eu não cometo esse tipo de pecado, mas descer na lenha fofocando dos outros irmãos na igreja. Fofocar é pecado. Então eu tenho que tirar da minha vida a fofoca, tá bom? Então eu não posso levar nenhum pecado comigo, eu tenho que me santificar, me arrepender de meus pecados. Olha o que o rei Benjamim, né, ele fala aqui em Mosias capítulo 3, versículo 19.
Porque o homem natural é inimigo de Deus, e tem sido desde a queda de Adão, e sê-lo-ás para sempre, a não ser que ceda ao influxo do Santo Espírito e despoje-se do homem natural, tornando-se santo pela expiação de Cristo, o Senhor, tornando-se como uma criança, submisso, manso, humilde, paciente, cheio de amor, disposto a submeter a tudo quanto o Senhor achar que lhe deva infligir, assim como uma criança se submete a seu pai. Então ele fala que o homem natural é inimigo de Deus. Mas o que é o homem natural? O homem natural é o homem carnal. É os nossos desejos de pecar, de fazer coisa errada. Então a gente tem que sacrificar os nossos desejos, essas coisas erradas, e seguir a Deus. Tá bom? Então é matar o homem natural e seguir a Deus. Agora observe, né, que na cultura ou no ensinamento, doutrina de algumas religiões, fala que nós nascemos com o pecado, tá bom? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Por exemplo, Adão e Eva, eles cometeram uma transgressão. Então, por conta disso, houve a queda. E o pecado entra no mundo por conta da queda de Adão e Eva, tá bom? E aí o que acontece? Esse mundo ele é decaído por conta dessa transgressão. Então, se alguém falar assim, olha, nós temos doença hoje em dia por conta do pecado, é verdade, né? Se alguém disser que a terra está doente por causa do pecado, é verdade, né? Quando houve uma queda, né, quando Adão e Eva comeram do fruto, houve uma queda não somente deles, mas até essa terra começou a produzir espinhos, ardolhos, ervas daninhas e assim por diante. Então houve uma maldição sobre a terra. A gente vive sobre uma terra nessas condições. Então é por isso que a gente vê crianças ficando doentes, adultos, todos morrendo, né? Por meio de doenças. Então o efeito da queda trouxe essa consequência. Mas não é por isso que nós nascemos com pecado, tá bom? Nós não nascemos com pecado. Até porque, essa é algo que eu queria compartilhar. O rei Benjamim, ele fala aqui que o homem natural é inimigo de Deus. E ele fala o quê? Que nós devemos nos tornar como uma criança. Uma criança não tem pecado, ela não nasce com pecado, tá bom? Vou conversar um pouquinho mais sobre isso aqui. Uma criança é como se fosse um computador. Vamos imaginar um computador, e o computador ele vem com um HD, né? Um HD ele vem limpo ali para armazenar coisas, tá bom? Então, uma criança, ela vem sem pecado ao mundo. Ela vem sem pecado nenhum, né? Não tem a ideia de pecado original passou para a criança, nada disso. Então, veja bem. Uma criança, ela nasce sem pecado. Um HD novinho ali. Durante a sua vida, ao seu desenvolvimento, depois, ela vai sofrer tentações, né? Quando vai crescendo e amadurecendo e vai cometendo seus erros, suas falhas, seus pecados, tá bom? Mas quando nós nascemos aqui, nós somos puros. Simples assim, tá bom? Não existe pecado em nós quando nós nascemos. É um HD novinho. Mas um HD, ou seja, um computador, quando nós compramos, ainda que ele venha com HD livre ali, né? Para outras coisas que vão processar, ou seja, viver o evangelho, guardar as coisas de Deus, né? Ainda vem algumas coisas instaladas, né? O Windows 98, o Windows Vista, sei lá o nome alguns programinhas vêm dentro do computador. Nós também, quando nós nascemos nessa terra, nós viemos, não vou dizer programado para fazer algo, mas a gente tinha nossa característica antes de nascer aqui. Nós já vivíamos com Deus, tá bom? E nós viemos aqui para essa terra. Vou falar um pouquinho sobre isso aqui, tá bom? Vou ler aqui, ó, regras de fé. A segunda regra de fé, que diz assim, ó: cremos que os homens serão punidos pelos seus próprios pecados e não pela transgressão de Adão. Então, seja, a transgressão de Adão e Eva não passam ali para os que nascem, tá bom? Algumas doutrinas, né, de algumas religiões até fala que a criança, a partir do momento que mamou, já sabe, já tem pecado, né? Porque mamou de alguém que é pecador. Bem, veja bem uma coisa. Jesus Cristo nasceu nessa terra. Ele viveu nessa terra aqui e nunca pecou. Você acha que Jesus Cristo não mamou? Você acha que ele não se alimentou? Então não é passado de mãe para filho pecado amamentando, tá bom? Então a criança continua pura, inocente, sem pecado. Essa palavra transgressão aqui, né?
para nós, a gente na igreja, a gente não fala que Adão e Eva cometeram um pecado, a gente fala que eles cometeram uma transgressão. Uma transgressão é como ir além do limite. O Senhor colocou um limite e eles ultrapassaram aquele limite com um certo propósito, tá bom? Se eles não tivessem comido do fruto do conhecimento do bem e do mal, nem nós estaríamos aqui. Por quê? Porque é por meio da queda que houve possibilidade de haver nascimento na terra, tá bom? De gerar, dos corpos de Adão e Eva gerarem outros corpos, que é os nascimentos que nós temos aqui, tá bom? Bom, o exemplo da transgressão que eu gosto de compartilhar é o farol vermelho. Existe uma lei, né? Assim como o Senhor colocou a árvore no jardim do Éden e falou, não comei dessa árvore porque certamente morrereis, né? Ele não estava proibindo, ele estava falando a consequência de se comer daquela árvore ali. Até porque a Adão e Eva ele disse, né, que eles deveriam crescer e multiplicar-se e encher a terra. E era impossível eles encher a terra se eles não comessem do fruto. Mas eles tinham que escolher por si só para poder dar início, né, no processo aqui de humanidade, né? Vamos colocar dessa maneira aqui. Bom, então o exemplo que eu gosto de colocar de transgressão é o farol vermelho. O farol vermelho é uma proibição de que nós não devemos cruzar ali a via, né? O asfalto, a estrada ali. Mas se você estiver socorrendo alguém, né, para ir para o hospital, você olha para um lado, não tem nada, e o farol está vermelho, você pode passar. Se você for multado, por conta que a lei de trânsito existe, o que acontece? Você pode recorrer a essa multa e você não vai pagar, né? Você tem lá o papel do hospital que você levou a pessoa e estava socorrendo. Socorrer uma vida é muito mais importante do que não furar um farol vermelho nesse caso, tá bom? Então isso foi uma transgressão, tá bom? É isso que significa aqui. Continuando aqui, já que eu falei aqui que as crianças, né, nascem com HD, né, livrinho, né, sem pecado, eu vou ler aqui Abraão 3:22, que diz assim, ora, o Senhor mostrara a mim, Abraão, as inteligências que foram organizadas antes do mundo existir, e entre todas essas haviam muitas nobres e grandes. Então, existe, todos nós, essas inteligências que é mencionado aqui, somos nós vivíamos antes com Deus. Tá bom? Antes de nós nascermos nessa terra, nós já vivíamos com Deus. E havia diferença, tão como existe aqui na terra também. Não existe pessoas que são mais desenvolvidas na inteligência, né, que conseguem resolver problemas complexos, né? Outras têm habilidade de um dom, uma coisa para outro tipo. Mas enfim, nós aqui não somos iguais. Lá no céu também não éramos exatamente iguais. Alguns eram mais inteligentes do que outros, né? Aqui em Abraão 3:19 diz assim, e o Senhor disse-me, estes dois fatos realmente existem, que há dois espíritos, sendo um mais inteligente do que o outro. E haverá um outro mais inteligente do que eles. Eu sou o Senhor teu Deus, eu sou o mais inteligente de todos eles. Então o Senhor é o mais inteligente de todos. Mas também, antes de nós nascer, como eu falei, quando a gente nasce aqui, a gente vem com alguns componentes, né, alguns programinhas, né, dentro de nós. Isso são coisas a gente não apaga quem a gente era lá, a gente não se lembra, mas a sua essência, quem você é, você consegue observar em uma criança, quando ela está crescendo e desenvolvendo a personalidade que ela tem. Uma personalidade que pode ser moldada assim. Nós estamos aqui para ser moldados e nos transformar em pessoas melhores. Mas tem gente que consegue se moldar na fase adulta, né? Se arrepende, vem para o evangelho, tá bom? Vida inteira de pecado, de coisa errada, ele se converte e conserta a vida dele ali ainda em tempo, tá bom? Então, nós podemos ser moldados à vontade do Senhor. Mas quando nós nascemos, nós já existíamos antes. E também a gente traz essas características conosco, esse desejo de voltar a viver com Deus, de ser como Ele é, tá bom? Então a gente nasce com essa saudade do lar celestial, isso que nos faz buscar a Deus, ir para a igreja, servir ao próximo, como a gente está estudando aqui, tá bom? Então existe essa diferença lá, existia e existe essa diferença aqui na terra também. Em Jeremias 1:5 fala um pouquinho disso, né? Quando Deus chama Jeremias para ser um profeta, diz assim, antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei e as nações te dei por profeta. Então, aqui mostra que Deus conhecia
Jeremias antes dele nascer. Aonde? Quando ele vivia lá com Deus. E Deus ele já conhecia a gente antes e sabia do nosso potencial, e ele sabia do coração de Jeremias e já havia escolhido ele para ser um profeta aqui na terra. Bom, assim acontece com a liderança no Evangelho de Cristo aqui. O Senhor já escolheu essas pessoas aqui, tá bom? Mas isso não tira o nosso arbítrio. Conforme eu falei, a gente nasce aqui, temos o arbítrio e a gente vai escolhendo se vai seguir a Deus ou não. O fato, né, de uma coisa não interfere na outra, tá bom? A gente continua com o nosso arbítrio. Continuando aqui, falando, né, sobre a lei de Deus aqui. A lei de Deus, ela está gravada na nossa consciência. Mesmo a gente tem os 10 mandamentos, né, contando aí as 613 mandamentos, né, no Velho Testamento contado ali. Então, a gente tem os mandamentos de Deus por escrito nas Escrituras. Mas mesmo se não tivéssemos, nós saberíamos o que é certo e o que é errado, porque a lei de Deus está dentro de nós. Antes de ser entregue a lei de não derramar o sangue, né, do homem, né, conforme foi dado primeiro lá a Noé, né, ou até mesmo no Êxodo, né? O Senhor também falou, não matarás, né? Deu como mandamento ali, não matar. Mas Caim matou Abel antes que esse mandamento existisse. Será que Caim não sabia que era errado? Sabia. Ele fez escondido. Ele já sabia que era errado. Como que ele sabia? Porque dentro de nós habita uma luz, que é a luz de Cristo. A luz de Cristo, ela não é a nossa consciência, tá bom? Para discernir o que é bem ou o que é mal. Nós temos nossa própria consciência, né? Que está ligado com a nossa inteligência, o nosso ser, tá bom? Mas a luz de Cristo influencia nós a saber e a distinguir o que é certo e o que é errado. Então mesmo o índio, lá no meio do mato, ele vai saber o que é certo e o que é errado. E nós vamos ser julgados por essa lei também, pela essa luz de Cristo que nós temos, que nos influencia para escolher o bem, tá bom? E distinguir o bem do mal. Vamos lá. Eu queria falar aqui rapidamente, já que nós temos dentro de nós a lei, né, do Senhor, por conta da luz de Cristo que nos ajuda a discernir o bem do mal. À medida que nós vamos seguindo o influxo dessa luz, a gente vai ficando mais... vai discernindo melhor o que é certo e o que é errado, tá bom? Existe também o pecado por ignorância, né? Eu vou compartilhar aqui. É um pecado que a pessoa fez, mas não sabia que era pecado, né? Parece um pouco contraditório, porque eu estou falando que dentro de nós existe uma lei. Mas a pessoa às vezes faz o máximo que ela dá para... Por exemplo, idolatria é pecado. Você buscar um outro tipo de remédio para ser curado. Eu não estou falando de remédio físico, tá bom? Eu estou falando de pessoas que buscam santos, buscam milagres por meio de imagens, qualquer coisa que vai ocupar o lugar de Deus é pecado, é idolatria, tá bom? Não devemos buscar nada, né? Simpatia, essas coisas tudo aí, esquece, tá bom? Isso é idolatria, nós devemos buscar a Deus, tá bom? Então, o pecado por ignorância aqui seria no tipo assim, um índio que está lá no meio do mato, que ele não conhece a Deus, não foi lhe pregado o evangelho. Dentro dele existe essa sede de buscar a Deus. E ele não existe, aliás, né, no mundo inteiro, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, uma tribo indígena que seja ateu, que não busque a Deus, tá bom? Não existe. Por quê? Porque todos eles nascem dentro de si sabendo que existe um ser superior, tá bom? Então eles buscam, às vezes, por falta de conhecimento, aí que eu falo que vem o pecado por ignorância. Então eles vão adorar o pau, a pedra, a lua, as estrelas, porque eles sabem que existe um Criador, tá bom? E às vezes ele vê a manifestação desse Criador na lua, nas árvores, e aí ele adora o pau, as estrelas e assim por diante. Então esse é um pecado por ignorância, tá bom? Então o Senhor perdoa esses pecados por ignorância. E aí vai ser lhe apresentado o Evangelho, e aí então ele vai entender essas coisas. Vou compartilhar aqui rapidinho a história, né, de um índio, já que eu compartilhei aqui a história do pecado por ignorância. Já estou finalizando, já deu 24 minutos aqui de mensagem, mas eu preciso concluir essa parte, tá bom? Então tenha um pouquinho de paciência aí. Um índio, né, ele foi caçar animais, né, para trazer o mantimento para sua família, trazer o sustento da família ali. E ele não encontrou.
né? Ele foi em todos os lugares, não havia encontrado. Alguns tipos de caças, né? Depois que vê que existe predadores naquele lugar, eles migram para lugares muito longe. Então o índio não achou nenhuma caça ali. Então ele foi para o rio ali tentar pegar ali, né, com sua lança, com sua flecha, arco, e pegar algum alimento para levar para a família dele. Ele ficou desesperado, não conseguia nada, não conseguiu nada. O dia todo ali, ficou vários dias na floresta tentando caçar. E como ele iria voltar para casa, a família dele com fome. Então, sabendo que existe uma força maior no universo, ele faz uma oração do jeito dele. Né? Ele parou ali perto de uma pedra, ele estava ao lado de um rio, onde ele estava tentando pegar peixe, e não via peixe nenhum, não conseguia pegar nada porque não achava peixe. E ele parou ali perto de uma pedra, na curva do rio ali. Aquela pedra parecia um altar, grande, bonita. E aí então ele decidiu fazer uma oração ao Deus do jeito que ele conhecia. Né? Ele não conhecia o Deus vivo e verdadeiro, mas ele falou: ó, é impossível que todas as coisas existam por si só. Eu sei que existe um Deus. Né? Então ele falou: Deus da floresta. Né? Eu estou sem comer, vários dias caçando. Eu preciso levar comida para minha família e eu não consegui nada. Eu quero lhe oferecer algo em troca, para que eu possa levar o mantimento para minha família. Então ele pegou algo que era muito importante para ele. Era um colar, né, que havia sido passado de gerações em gerações ali. Ele tinha um apego muito grande àquele colar. Então ele pegou aquele colar, colocou em cima da pedra e disse: Deus da floresta, eu entrego esse colar a ti, que é muito significativo para mim. E eu peço que me dê o alimento para me levar para minha família. Nesse momento, não aconteceu nada. Né? Então ele ficou um tempo ali e novamente ele disse: Deus, eu sei que você é uma pessoa exigente, então eu vou oferecer mais. Ele pegou a lança dele e colocou sobre a pedra, junto com o colar, ele só foi acrescentando. E ele fez a mesma oração ali para que eles aceitassem, para que o Deus aceitasse aquele sacrifício, né, que ele daria ali, para que ele tivesse o alimento. E não aconteceu nada. Então ele pega também o seu arco, sua flecha, tá lá sua lança, o colar, coloca tudo em cima da pedra e fala: Senhor, eu entrego tudo isso a ti. Eu só peço que cuide de mim e de minha família. Me dê o alimento para me levar para minha casa. E nada aconteceu. Então, em um momento desesperador, ele arranca toda a roupa dele e coloca sobre aquela pedra. E ele faz a mesma oração, pedindo que o Senhor o abençoasse, que entregasse o alimento a ele. Em troca disso, ele daria todas essas coisas ao Deus ali. E aí, então, não aconteceu nada. Então ele disse: vejo que és um Deus exigente. E aí, então, nesse momento, ele sobe em cima da pedra e ele deita lá sem roupa, com todas as coisas que ele tinha colocado sobre a pedra. Ele deitou lá e ficou sem roupa nenhuma lá. E ele disse: vejo que és um Deus exigente. Tome a minha própria vida, mas salve a vida da minha família. Por favor, me dê o alimento. Ou dê o alimento para minha família. E ele ficou decidido a ficar lá em cima da pedra, entregando a sua vida, confiando que o Deus alimentaria a sua família de alguma maneira. E nesse momento, um grande peixe pulou para fora do rio. E depois mais outro, e ele reconheceu que aquilo era um milagre. Ele não conhecia o Deus vivo e verdadeiro, mas ele conheceu que aquilo era um milagre. E ele pegou aqueles peixes e falou: eu sei que eu devo levar esse alimento para minha família. E aí ele voltou para o Senhor e agradeceu pelo alimento e disse: Senhor, na minha tribo não é certo um homem voltar para casa sem roupa. Nós não andamos sem roupa. Então, tudo é teu. Mas, por favor, me dê essa roupa para que eu possa vestir e estar digno perante minha família e perante a minha tribo. Então ele veste a roupa, pega tudo de volta, né? A flecha, o arco, a lança, o colar, ele se veste todo e ele volta para a família dele, né? E ele prometeu algo, que um dia, se o conhecesse,
ele daria tudo, como ele já havia prometido, ele entregaria a vida dele a esse Deus. Anos e anos depois, né, essa tribo foi evangelizada e ela conheceu o evangelho. E aí ele soube quem era o Deus vivo e verdadeiro. E ele falou para aqueles missionários que ele já havia decidido entregar a vida a esse Deus vivo e verdadeiro. E assim devemos ser nós, entregar-nos a nós mesmos ao Senhor. Porque tudo que nós temos e somos é do Senhor. Então nós devemos nos entregar ao Senhor. Últimos 2 versículos para finalizar aqui. Mateus, capítulo 9, versículo 13. Jesus disse: Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício. O Senhor, ele não quer sacrifício. E quando ele fala misericórdia quero, ele fala, eu quero salvar você, eu não estou querendo sacrificar você. Será que é isso que Deus quer de mim? Que eu viva a vida inteira só na rua pregando o evangelho? Não, ele requer a minha obediência. Ele quer que eu pregue o evangelho também. Mas eu não preciso entregar tudo. Eu tenho que estar disposto a entregar tudo. E se ele me pedir, eu farei. Mas aqui está escrito, eis que eu quero misericórdia. Ele quer conceder misericórdia para mim, para nós. Não é sacrifício, não é isso. Não é castigar a gente até o último, vir testar os nossos limites para nos conceder a salvação. Não é isso que o Senhor quer. Eis que eu quero misericórdia e não sacrifício. É isso que ele fala. A outra escritura, aqui, né, eu anotei. O sacrifício que agrada a Deus é uma vida de obediência e gratidão a Ele. Sacrificamos os nossos desejos de pecar e oferecemos o nosso coração a Deus. É isso que Ele quer. Se o Senhor quer que nós sacrifiquemos água, é o nosso desejo de pecar. É o homem natural. Crucifica o homem natural. Uma das coisas da cruz é que é uma morte lenta. Então, crucificar os meus desejos não é de uma hora para outra, né? Isso vai tirando de nós o desejo de pecar e o desejo de entregar o nosso coração totalmente ao Senhor. Colossenses, capítulo 3, versículo 23. Tudo o que fizerdes, faça com todo o coração, como para o Senhor e não para com o homem. Eu não estou aqui para agradar o homem, porém eu devo servir ao homem, porque isso agrada a Deus. É isso que eu devo fazer, jejuar, abençoar a vida das pessoas. É isso que o Senhor quer de cada um de nós. Finalizo essa mensagem com as palavras do rei Benjamim, Mosias 2:17. E eis que vos digo essas coisas para que aprendais sabedoria, para que saibais que quando estáis a serviço de vosso próximo, estáis somente a serviço de vosso Deus. Isso é muito poderoso. Será que eu tenho essa consciência de cada vez que eu estou ajudando alguém, eu estou servindo a Deus? Como que eu estou servindo a Deus? De qualquer maneira. Eu compartilho essa mensagem com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.